Nós vamos calcular agora o primeiro termo da PA. Observe que o exercício agora é diferente. Nós queremos calcular o primeiro termo de uma progressão aritmética em que o oitavo termo é 27 e a razão é 3. Então, agora, eu não conheço o primeiro termo, é ele que eu tenho que calcular. Ele disse que a razão é 3, e ele forneceu para nós aqui que o oitavo termo é o 27. Então, se eu conheço o oitavo termo, eu vou considerar que essa PA tem 8 termos. Então, o AN, que é o A8, vai ser igual a 27. Vamos substituir agora esses elementos na fórmula do termo geral. O N é igual a 8. O primeiro termo nós não temos, então N é igual a 8 e a razão é igual a 3. Primeiro nós vamos subtrair 8 menos 1 e multiplicar por 3. E substituir também o A8, que nós já sabemos o valor dele, que é 27. Então, o A8 é o 27. 8 menos 1 é igual a 7. Nessa próxima etapa, nós vamos multiplicar o 7 vezes 3. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que subtrair, né? Nós vamos passar o A1, que é a nossa incógnita, para o primeiro membro, e o 27, que está no primeiro membro, nós vamos trazer para o segundo. Lembrando que temos que trocar os sinais. Bem, era mais A1, veio para o primeiro membro menos A1, era mais 27, veio para o segundo membro menos 27. Menos 27 mais 21 vai ser igual a menos 6. Menos 27 mais 21, menos 6. Observem que a nossa incógnita, que é o A1, ela está negativa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar essa equação por menos 1 para a nossa incógnita ficar positiva. Só que quando eu faço essa multiplicação por menos 1, eu tenho que trocar tanto o sinal do elemento do primeiro membro quanto do segundo membro. Menos A multiplicado por menos 1 vai ficar mais A. E menos 6 multiplicado por menos 1 vai ser igual a mais 6. Então, o primeiro termo da sequência é igual a 6. O exercício número 4 é semelhante ao exercício número 3. Também pede para calcular o primeiro termo da progressão aritmética, em que o sétimo termo é 21 e a razão é 3. Então, nós conhecemos aqui o sétimo termo. Vamos colocar nas nossas anotações os elementos que nós temos aqui no enunciado. Então, nós vamos calcular o primeiro termo, então nós não conhecemos o primeiro termo. Ele forneceu que a razão é igual a 3. O número de termos, se ele nos fornece o sétimo termo, então tem 7 termos. E o elemento A7, que é o sétimo termo, vai ser igual a 21. Está aqui no nosso enunciado. Agora vamos substituir esses elementos na fórmula do termo geral. O N, então, é o 7. O primeiro termo nós não conhecemos, ele que nós vamos calcular, então N é 7. E a razão é 3. Okay? Então, primeiro nós temos que subtrair 7 menos 1, que vai ser igual a 6, e substituir o A7 pelo valor dele, que é 21. 7 menos 1, então, 6. Nós vamos multiplicar 6 vezes 3 e substituir esse A7 aqui também pelo valor dele, que nós conhecemos, que é 21. Vou colocar o 21 aqui de uma vez. 6 vezes 3, 18. E, novamente, nós vamos levar o A1, que é a nossa incógnita, para o primeiro membro, e o 21 vem para o segundo membro. Lembrando que nós temos que mudar os sinais, era mais A1, veio para o primeiro membro menos A1,
era mais 21, vem para o segundo membro, menos 21. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos subtrair. Menos 21 mais 18 vai ser igual a menos 3. Menos A1 é igual a menos 3. Vamos multiplicar por menos 1. O nosso objetivo é que a nossa incógnita, que é o A1, ela sempre esteja positiva. Então, multiplicando, menos A1 multiplicado por menos 1 fica mais A1, e menos 3 multiplicado por menos 1, mais A3. O primeiro termo da sequência é igual a 3. Nós vamos calcular agora a razão. O próximo exercício ele pede para nós calcularmos a razão. Vamos à leitura do enunciado. Numa progressão aritmética, numa PA, no qual o 20º termo é 157 e o primeiro termo é 5, calcule a razão. Vamos colocar, então, os elementos do enunciado. Ele diz que o primeiro termo é 5, então vamos colocar aqui 5. Nós vamos calcular a razão. Ele nos fornece o 20º termo, então ela tem 20 termos, e o A20 vai ser igual a 157. Vamos substituir agora os elementos na fórmula do termo geral. O N20, o A1, que é o primeiro termo, 5, o N20, a razão é ela que nós vamos calcular. Primeiro, nós temos que fazer a substituição. Primeiro, nós temos que subtrair 20 menos 1 e substituir o A20 pelo valor dele, que é 157. Substituindo o A20 pelo 157, 20 menos 1 é igual a 19. Aqui nós podemos tirar esse parênteses, porque ele vai multiplicar pela razão, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Novamente, agora, a nossa razão, agora a nossa incógnita é o R. Então, o 19 vai para o primeiro membro, 157 para o segundo. Era mais 19R, veio menos 19R, era mais 157, foi para o segundo membro, menos 157. Fazendo a subtração, 5 menos 157, 5 menos 157, 152. Novamente, nós vamos multiplicar por menos 1. Okay? Lembrando que a nossa variável, que é o R, está negativa. Então, ficou 19R e mais 152. O 19 que está multiplicando a razão, que é o R, ele vai passar para o segundo membro dividindo 152. 152 dividido por 19 vai ser igual a 8. Então, a razão nessa sequência numérica é igual a 8. O exercício número 6 também é para calcular a razão. Vamos fazer a leitura do enunciado. Numa PA, na qual o 10º termo é 56 e o primeiro termo é 2, calcule a razão. Vamos pegar as informações do enunciado e substituir no nosso formulário. Então, o primeiro termo é 2. A razão nós não temos, é ela que nós vamos calcular. O número de termos, se ele fornece o 10º termo, que é 56, a PA tem 10 termos. Então, o A10 vai ser igual a 56. Vamos substituir agora esses elementos na fórmula do termo geral. O N é igual a 10, o primeiro termo é 2, o N 10, e a razão que nós vamos calcular. Vamos substituir o A10 pelo valor dele, que é 56, e subtrair 10 menos 1. O A10, que é o 10º elemento, é o 56. 10 menos 1, 9. Agora, novamente, o 9 vai para o primeiro termo, o 56 vai para o segundo, e temos que trocar os sinais.
Menos 9R é igual a 2 menos 56. Vamos fazer a subtração. 2 menos 56. 2 menos 56 é igual a menos 54. Multiplicando por menos 1. 9R é igual a 54. Então, o 9, que está multiplicando a nossa incógnita, que é o R, vai para o segundo membro dividindo 54. 54 dividido por 9 é igual a 6. A razão nessa sequência numérica é igual a 6. O próximo exercício, nós vamos calcular o número de termos, que é o exercício 7. Calcula o número de termos de uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 4, a razão é 5 e o último termo é 99. Vamos pegar os elementos do enunciado e substituir no nosso formulário. Então, ele diz que o primeiro termo é 4, a razão é 5, o número de termos nós não conhecemos, ok? Então, aqui, o AN, que é o último termo, é 99. Certo? Então, ele diz que o primeiro termo, que é o A1, é 4, a razão é 5, o N, que é o número de termos, é o que nós vamos calcular, e o AN, que é o último termo, é 99. Agora, nós vamos substituir na fórmula do termo geral. O último termo, que é o AN, é 99. O primeiro termo, que é o A1, é 4. O N nós não conhecemos, ele que nós vamos calcular. E a razão é 5. O que nós temos que fazer aqui agora? Como a nossa incógnita está dentro dos parênteses, nós temos que multiplicar 5 vezes N e 5 vezes menos 1. E o 4, que é o primeiro termo, vai vir para o primeiro membro, subtraindo 99. 99 menos 4, 5 vezes N, 5N, 5 vezes menos 1, menos 5. Vamos subtrair 99 menos 4. 99 menos 4 é igual a 95. O menos 5 que está no segundo membro, nós vamos trazer para o primeiro membro. Menos 5 vem para o primeiro membro, mais 5. Nós vamos somar 95 mais 5 vai ser igual a 100. 95 mais 5 igual a 100. Agora nós vamos inverter. O 5N vai para o primeiro membro e o 100 para o segundo. Menos 5N igual a menos 100. Novamente, a nossa incógnita, que é o N, ela está negativa. Então, nós temos que multiplicar por menos 1. Lembrando que quando nós multiplicamos por menos 1, nós trocamos os sinais dos dois lados da igualdade. Era menos 5N, que multiplicamos por menos 1 ficou mais 5N. Era menos 100, multiplicado por menos 1 ficou mais 100. Agora, o 5 que multiplica o N passa para o segundo membro dividindo 100. 100 dividido por 5 vai ser igual a 20. Então, o número de termos dessa sequência numérica, é 20. O exercício número 8 ele é semelhante ao exercício número 7. Nós também vamos calcular o número de termos da PA. Então, calcule o número de termos de uma progressão aritmética de uma PA em que o primeiro termo é 3, a razão é 4 e o último termo é 63. Então, o primeiro termo é 3, a razão é 4, o número de termos nós não conhecemos, mas nós sabemos que o último termo é 63. Vamos agora substituir esses elementos na fórmula do termo geral. Então, o último termo é 63. O primeiro termo, que é o A1, é igual a 3. O número de termos nós não conhecemos e a razão é igual a 4. Então, nós vamos levar o 3 para o primeiro membro, vai ficar menos 3, e nós vamos multiplicar 4 vezes N, 4N, 4 vezes menos 1, menos 4. 63 menos 3 igual a 4 vezes N, 4N, 4 vezes menos 1, menos 4. Nós vamos subtrair 63 menos 3, e o menos 4 nós já vamos trazer para cá, somando mais 4. 63 menos 3 é igual a 60,
O menos 4 vem para o primeiro membro, mais 4. Vamos agora somar 60 mais 4, 64. 60 mais 4, 64. Agora nós vamos trocar de membro. O 4n vem para o primeiro membro, 64 vai para o segundo. Menos 4n igual a menos 64. Vamos multiplicar por menos 1, porque a nossa incógnita está negativa. Lembrando, como sempre, que na multiplicação por menos 1, vamos trocar os sinais. 4n igual a 64. Agora, o 4 que está multiplicando n vai passar para o segundo membro, dividindo 64. 64 dividido por 4 é igual a 16. – 64 dividido por 4 é igual a 16. Então, o número de termos dessa progressão aritmética é 16. O exercício número 9 é um exemplo de uma aplicação de progressão aritmética. Vamos fazer a leitura do enunciado. Um aluno escreveu todos os números ímpares desde 17 até 63. Quantos números ele escreveu? Muito bem, vamos primeiro exemplificar essa progressão. Okay? Então, ele escreveu os ímpares, do 17 até 63. Então, o 17 é o primeiro elemento da sequência. O próximo ímpar vai ser quem? O 19. E aí, nós teremos uma série de números até chegar no 63. Okay? Então, a nossa progressão aritmética é essa. O aluno escreveu números ímpares entre 17 e 63. O 17 é o primeiro elemento, o 63 é o último termo da sequência, e se eu sei que são números ímpares, o 17, o próximo ímpar, é o 19. Vamos substituir esses elementos no nosso formulário. O primeiro termo é o 17. A razão 19 menos 17 vai ser igual a 2. O número de termos nós não temos, é ele que nós vamos calcular, né? Quantos números ele escreveu. Mas nós sabemos que o último termo é o 63. Vamos substituir esses elementos na fórmula do termo geral. O AN é o último termo, 63. O A1 é o primeiro termo, que é 17. O N nós não conhecemos, mas nós sabemos que a razão é igual a 2. Esse 9 é bem semelhante ao 7 e ao 8. O 17 vem para o primeiro membro subtraindo, e nós vamos multiplicar 2 vezes N e 2 vezes menos 1. 2 vezes N é 2N, 2 vezes menos 1, menos 2. Agora nós vamos subtrair 63 menos 17. 63 menos 17 é igual a 46. 63 menos 17 é igual a 46. Agora nós vamos levar o menos 2 para o primeiro membro. 46 mais 2 é igual a N. 46 mais 2 é igual a 48. 46 mais 2 é igual a 48. Agora nós vamos inverter. O 2N vem para o primeiro membro, o 48 vai para o segundo. Menos 2N igual a menos 48. Multiplicando por menos 1, fica mais 2N igual a mais 48. O 2 que multiplica o N vai passar para o segundo membro, dividindo 48. 48 dividido por 2, 24. Muito bem. O último exercício dessa série, ele é também. Vamos resolver o último exercício da nossa série, que é o exercício número 10. Ao financiar uma casa no total de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira. Para cada ano, o valor das 12 prestações devem ser igual. Ao financiar uma casa no total de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira. Para cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual, e o valor da prestação mensal em um determinado ano é R$ 50 a mais que o valor pago mensalmente no ano anterior.
Considerando que o valor da prestação do primeiro ano é R$ 150, determine o valor da prestação no último ano. Ok? Então, no total são 20 anos, a primeira prestação é 150 e cada ano você tem um aumento de R$ 50. Vamos colocar esses dados na nossa... Vamos colocar esses dados no nosso formulário. O A1, que é o primeiro termo, é 150. A razão é R$ 50, cada ano aumenta R$ 50. O número de termos, né, são 20. Então, eu tenho o AN, que é o A20, é ele que eu vou calcular, ok? Lembrando que, durante o ano, as prestações são iguais, elas só mudam no ano seguinte. E ele quer saber qual vai ser a prestação no último ano, no 20º ano. Vamos substituir esses elementos na nossa fórmula do termo geral. O N é 20. O primeiro termo, que é o A1, 150. N, 20. A razão, 50, é R$ 50 a cada ano. R$ 50 a cada ano aumenta o valor da prestação. Vamos, então, subtrair 20 menos 1, multiplicar por 50, depois somar com 150. 20 menos 1 é igual a 19. Agora nós vamos multiplicar 19 vezes 50. 19 vezes 50 é igual a 950. Somando 150 mais 950 vai ser igual a 1.100. 150 mais 950, 1.000. 150 mais 950, R$ 1.100. A prestação do último ano, que é o 20º ano, todas as prestações serão iguais a R$ 1.100.